edição do programa Urban View, um olhar sobre a cidade. E o nosso convidado do programa de hoje é Rodrigo Alves, presidente do MZ Group para a América Latina. Rodrigo está aqui ao meu lado. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui ao Urban View. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar aqui com o Rodrigo Alves, é o mercado de capitais hoje. Por que investir em ações e por que agora? Acho que é uma dúvida que deve aí estar na cabeça de todo mundo, né? Então a gente vai conversar aqui com o Rodrigo, entre outros assuntos, como as regras que regulam a Bolsa de Valores no Brasil se comparam às praticadas em outros países, como funciona a comunicação que é feita entre empresas e investidores e como está hoje a atratividade do Brasil para os investidores estrangeiros. E para que você possa participar, já que esse é um programa interativo, o Urban View é um programa totalmente interativo, Sandra Lanza, que está aqui ao meu lado, vai dar todas as dicas para você. Tudo bom, Sandra? Muito bem lembrado, tudo bem, Gilberto? Muito bem-vindo também ao Rodrigo e bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição aqui do Urban View. Várias maneiras de você participar. Tem o nosso chat da AltV, basta você fazer o seu login e aí você participa online com a gente, mandando questões, perguntas e eu coloco aqui para o Rodrigo responder ao vivo para vocês. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, não é isso, Gilberto? Muito simples, você entra lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br e responde sempre uma pergunta que tem a ver com o tema que a gente está abordando aqui. A pergunta de hoje para você votar, você investe em ações? São 3 opções. Sim, boa parte do meu portfólio está em ações. Segunda opção, apenas uma pequena parte, pois o investimento é de longo prazo. Ou terceira opção, não, este mercado é muito instável. No final do programa a gente traz o resultado e o Rodrigo vai comentar um pouquinho com vocês. Muito bem, então vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com o Rodrigo Alves, presidente do MZ Group para a América Latina, pedindo justamente para ele traçar para nós aqui um panorama do mercado de capitais do Brasil nas últimas décadas. E essa pergunta é um pouco proposital porque o mercado de ações é uma montanha-russa, né? A gente vê notícias, quem não está acostumado com ele, a gente toma sustos, né? Porque a hora está em alta, a hora está em muito baixa, vende. Está aí um exemplo que está na mídia, que todo mundo fala, que é a questão desse grupo do Ike Batista aí, que as ações foram lá para cima, muita gente ganhou bastante dinheiro com esse negócio, de repente as ações perderam valor, viraram pó. Então eu queria que você pegasse nesses últimos 10 anos, assim, fizesse um panorama para a gente de como é esse mercado de ações no Brasil, como é que ele funciona, enfim. Bom, acho que o comentário da montanha-russa é legal, porque ele sempre vai ser uma montanha-russa. E esse talvez seja o grande ponto para as pessoas que não investem em ações começarem a entender. Investimento em ações, ou existe o que a gente chama do investidor profissional, que está no dia a dia comprando e vendendo ações, analisam as ações a fundo, ou tem o mercado que a gente chama do mercado dos investidores que não são profissionais. E aí a grande recomendação que a gente sempre faz é que se faça um investimento em bolsa olhando horizontes de longo prazo mesmo, 5, 10 anos. E não aquele negócio do horizonte de 3, 4 meses, porque aí sim você fica suscetível à montanha-russa e como não necessariamente é um player profissional ali, não é um investidor profissional, não vai ter aquele mesmo traquejo de informação e a chance de perder dinheiro é muito maior. Esse é um mercado que nos últimos 10 anos teve, pegar pelo Ibovespa, né, que é o indicador aí que todo mundo conhece, ele já teve a 35 mil pontos, chegou num ponto a 70 mil pontos, hoje está na faixa dos 55 mil pontos. Por quê? Todo momento que o investidor ou que o mercado entende que o Brasil vai ter um crescimento muito elevado da economia, etc., esse índice começa a subir. Por isso é esse jogo. No curto prazo, essa onda que eu falei de 35, 70 ou 55 mil pontos, ela varia muito. Mas quando a gente olha para esse prazo mais estendido, fica muito mais fácil identificar os pontos de entrada e os pontos de saída. E o mercado de capitais, o mercado de ações também, ele está... Aí eu quero entrar agora no assunto que é a sua especialidade, que é a comunicação desse mercado, né? Esse mercado de capitais está muito suscetível à questão dos fatos e também da versão que é dada aos fatos. Sim. Correto? Sim. Ou seja, a gente tem um movimento onde as empresas geram algum tipo de comunicação para o mercado
E quando a gente fala na comunicação com o mercado, essa comunicação, digamos, ainda para um mercado menor, para um público menor, mais segmentado, que são os especialistas, são as pessoas, são os profissionais que atuam junto ao mercado de bolsa de valores, mas obviamente essas informações acabam se espraiando pela mídia e às vezes acabam contaminando, no bom sentido, contaminando, que eu digo se espraiando, né, por um número muito maior de pessoas. Como se dá essa questão da comunicação da empresa com o mercado, o quão é delicada essa comunicação e quais são os impactos positivos e negativos que podem ocorrer caso essa comunicação não seja bem feita? Bom, acho que a gente tem que separar isso em duas grandes partes. Primeiro toda a companhia de capital aberto ela é obrigada, por lei, a tornar essas informações públicas, para ela ser uma companhia de capital aberto e assim fazer. As companhias hoje elas fazem, toda a questão é muito mais ligada ao quanto que o investidor individual procura essa informação. Porque não é uma informação que a empresa divulga e os jornalistas imediatamente repercutem, nem todas. Ela não é uma divulgação, digamos assim, propagandeada, ela é uma informação quase que legal, obrigatória. Exatamente, ela solta para o website de relações com investidores dela, ela arquiva esse documento na CVM, ela solta o e-mail no mailing list, então se eu tenho interesse nessa empresa, no website de relações com investidores, basta eu me cadastrar para receber. Quando essa notícia sai e ela é uma notícia atrativa aos jornalistas, aí tem uma repercussão. Então é um ponto interessante. As empresas fazem um esforço bastante significativo para fazer essa divulgação, mas não necessariamente tudo é notícia para o jornalista, e aí o investidor, digamos assim, não profissional, não necessariamente acompanha. Existem empresas que fazem um esforço até adicional para ter uma comunicação com investidores individuais, até mesmo por redes sociais hoje. Mas, de novo, não é fácil você atingir todo o seu público. As empresas hoje fazem divulgações bilíngues, português e inglês com divulgação simultânea, para tentar, né? Então existe esse esforço, mas não é fácil. Agora, muito interessante, você tratou de um tema muito legal, que é a questão do investidor profissional. Uhum. Como é que a pessoa que está assistindo, que deseja investir no mercado de ação, ele pode se transformar, de fato, num player expressivo desse mercado? O investidor profissional, o que ele faz? Né? Ele dedica tempo analisando a empresa, ele dedica o esforço dele em estar antenado a tudo que sai, não só de informação da empresa, mas também dos analistas das corretoras de ações, que recomendam compra e venda de papéis. Isso é muito importante, porque esses também são outros especialistas que podem ser consultados pelo investidor individual. Então, por exemplo, se a gente trabalha com uma boa corretora, essa corretora tem um bom analista, um analista de respeito. Faz muito sentido se essa corretora disponibiliza ou não esse analista para esse investidor. Existem os analistas setoriais também, né? Ou seja, analistas, por exemplo, mercado de petróleo, por exemplo. O cara está analisando o mercado de petróleo independente da empresa. Além de analisar a empresa, analisa o mercado também, o setor em que ela atua. E aí você vai ter a oportunidade de ler os relatórios deles e discutir com eles o que vale a pena comprar e vender. Só que nem todas as corretoras disponibilizam esses analistas ao investidor individual, o investidor que não é o do grande fundo, da grande asset. Mas esse é um dos grandes caminhos. O outro caminho é efetivamente pesquisar sobre a empresa, sobre os pares dela, saber entender o modelo de negócio, porque não é um investimento especulativo. Você está se tornando sócio dessa empresa, um sócio que tem seus direitos. E eu entendo que... O especulativo está mais ligado ao investidor profissional, aquele que vive único e exclusivamente disso. Né? Porque esse compra e vende ação o dia inteiro, então talvez a visão dele não seja uma visão de sócio, mas digamos a do investidor individual, a do pequeno investidor, seja uma visão que nem você falou de médio e longo prazo, porque ele se torna sócio da empresa. Eu faria o seguinte paralelo. Se eu fosse me tornar sócio de uma padaria aqui da esquina, eu ia querer saber muita coisa sobre essa padaria antes de me tornar sócio dela. Aí eu acredito que se eu quero me transformar sócio numa empresa de capital aberto, eu tenho que fazer a mesma análise. Exatamente o mesmo tipo de trabalho. A diferença é que entrar e sair dessa sociedade é muito mais fácil, porque você pode fazer em bolsa a qualquer momento.
Então é uma análise que, na minha percepção, tem que ser aprofundada. Existem vários estilos de investidores profissionais. Existem os que a gente chama de investidores fundamentalistas, que é um pouco o que eu descrevi agora, mas existem os investidores grafistas, que são aqueles que negociam as ações e são grande parte profissionais, especuladores ou não, às vezes usam como forma complementar a análise mais fundamental, que visa olhar como aquela ação se comportou ao longo do tempo e se existe um ponto de entrada ou não dentro dessa filosofia, desse tipo de análise. Nós vamos parar um pouquinho só esse assunto que a gente está conversando, nós vamos retornar a ele, mas antes disso vamos falar um pouquinho do MZ Group. Então, para quem está nos assistindo, eu gostaria de que você apresentasse o que é o MZ Group, como é que ele nasceu e o que ele faz exatamente hoje. Bom, o MZ Group foi uma consultoria fundada em 1999, com a filosofia de prestar serviços na área de relações com investidores para as companhias de capital aberto. Não existiam empresas com esse modelo de negócios no Brasil, eram basicamente empresas estrangeiras. Isso foi um sucesso, porque as empresas elas precisavam de um apoio, né? As áreas de relações com investidores muitas vezes são pequenas, com 1, 2 pessoas, e elas queriam ter acesso não só à tecnologia pura, mas também ter gente que fizesse o processo de divulgação andar, pudesse ajudar com como o mercado está enxergando a companhia, poder entrevistar investidores e dizer para a companhia como ela está sendo vista pelo mercado, fazer um trabalho mais estratégico. Nós desenvolvemos nosso modelo desde então, esse modelo deu certo, a gente conseguiu hoje em torno de 85% das empresas listadas em bolsa no Brasil hoje são nossos clientes. Nós temos uma plataforma com mais de 600 clientes da América Latina, na Ásia, nos Estados Unidos. Nós abrimos escritórios saindo de Guarulhos, né? Nós abrimos escritórios nos Estados Unidos em 3 cidades, San Diego, em Chicago e Nova York. Nós temos um escritório na China e isso permite também uma rede de acesso não só a consultores, mas também serviços como levar a empresa a fazer roadshow, né, que é ir conhecer investidores de fundos individualmente. A gente faz um trabalho muito interessante nessa área. Quer dizer, é um trabalho centrado, baseado ou apenas de comunicação, ou ele envolve outras ferramentas que vocês oferecem para os clientes? É um trabalho de comunicação, mas é um trabalho de comunicação financeira. Para a gente fazer um trabalho de comunicação financeira, a gente precisa ter uma visão mais estratégica da empresa. A gente tem que convencer muitas vezes o presidente de uma empresa a se comunicar de uma forma e não de outra. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso entender o modelo de negócios dessa empresa. Senão eu vou atrapalhar, eu não vou trazer uma coisa que traga valor para ele. Ou seja, transcende você simplesmente criar uma peça ou criar um relatório. Na verdade, é um trabalho que envolve a postura da empresa diante dos meios de comunicação e de todos os seus públicos de relacionamento para atender a uma postura estratégica da empresa. Vou dar um exemplo até de empresas que estão em processo de abertura de capital. Talvez seja até uma forma interessante. Essa empresa, ela é uma empresa de capital fechado, ela nunca se comunicou com o mercado, normalmente ela não sabe fazer isso, e nós conseguimos fazer... Ao menos do ponto de vista financeiro. Exatamente. A gente entra nessa empresa, ajuda ela a entender todos os pontos fortes e pontos a melhorar e pontos fracos que ela tem, a gente faz um diagnóstico. Como se fosse uma análise SWOT da história. Exatamente. Um diagnóstico de prontidão para abertura de capital. E com base nisso, a gente monta todo o programa de comunicação com o mercado que ele vai fazer a partir do momento que ele está em bolsa. Ou seja, então é o primeiro caso onde vocês atuam fortemente. Existe uma empresa capital fechado, ela resolve ir à bolsa, abrir o seu capital e lançar ações. Para isso ela precisa mostrar à bolsa, aos investidores, que ela é uma empresa da qual se vale a pena comparações. Então, o primeiro trabalho de comunicação é esse, quer dizer, você jogar ao mercado todas essas informações da empresa para que as pessoas conheçam essa empresa e possam entender essa empresa. Principalmente, o processo de oferta em si, os bancos de investimento fazem um trabalho muito grande. Mas e depois?
Como é que ela vai falar com o mercado? Essa é a grande dúvida dessas empresas. E aí eu pego, desculpa te interromper, mas o banco pode ser um cliente teu, por exemplo? Ele costuma ser um cliente teu ou não é um cliente teu? Porque o banco ele participa ativamente desse processo de lançamento de capital, de abertura de capital das empresas. E prepara, né, muitas vezes o departamento de marketing, o departamento de comunicação, a própria agência do banco, prepara materiais para colocar isso ao mercado. Vocês têm o banco como cliente também ou não? Bom, as áreas de relações com investidores da maioria dos bancos do Brasil são nossos clientes. Mas nesse caso, o que nós fazemos é nós entramos junto com o banco, uma relação de parceria, onde nós ajudamos a companhia naquilo que o banco não consegue dar atenção. O banco vai estar muito focado em fazer o papel ser vendido ao mercado, a levar essa empresa investidor para investidor, porta em porta. O que a gente cuida como é que vai ser a sua comunicação pós-IPO? Como é que você lida com a imprensa na fase do IPO? O que pode fazer, o que não pode fazer? A equipe está preparada para responder a investidores depois da oferta, que é o IPO em si, ajudar nisso. Quais são os materiais de comunicação que nós vamos fazer? Qual é o processo? Porque, por exemplo, a área de contabilidade da empresa não está acostumada a fazer um processo de divulgação. Nós ensinamos essa área a fazer. Como vai ser o website de relações com investidores, que é hoje a ferramenta mais popular dessas empresas? Nós montamos todo o material, fazemos a tradução desse material, fazemos o design, tudo. E a empresa fica muito focada no que a gente chama de última milha. Que eu vou falar com o investidor, normalmente ele não tem todos os braços para fazer tudo isso ao mesmo tempo, na velocidade que precisa ser feito. E esse é o nosso grande trabalho. Fazer com que a empresa também entenda por que isso é importante. O que o mercado vai exigir dela uma vez aberta. Então é um nicho de mercado que a gente encontrou há alguns anos atrás. E quando você, por exemplo, pegar uma empresa, ela fez o IPO, então vocês fizeram todo esse trabalho, roadshows, preparação para o IPO, lança-se ao mercado e tem um determinado resultado, um sucesso, mediano ou ruim. Depois desse lançamento, a empresa costuma continuar cliente da MZ Group, ou seja, existem trabalhos de comunicação e de relação com investidores que é feito e coordenado por uma empresa como a de vocês? O apoio é contínuo. A empresa tem necessidades que se criam depois da oferta que ela não tinha antes. Como manter aquele website atualizado, como fazer uma apresentação para investidores individuais, como se relacionar com esse mercado, tanto nos canais offline como também nos canais online. Tudo isso nós apoiamos. Como identificar, por exemplo, quem são os próximos investidores que essa companhia deve ter. Então a gente consegue pegar a base de acionistas de empresas consideradas pares, por exemplo, no setor imobiliário. Eu pego base de acionistas de 4 empresas do setor imobiliário e digo, olha, todos esses investidores investem nas 4 empresas, menos na sua. Será que não é um investidor que você deveria visitar? Nós podemos também falar e ajudar a empresa a falar com o conselho, né? Mostrar para o conselho o trabalho de relações com investidores que tem sido feito. Como o mercado enxerga essa empresa? Quais são os próximos passos? Tem um outro nicho aí que, digamos assim, é a parte operacional da empresa, a parte executiva da empresa se comunicando com o conselho. Também. Isso também é um nicho. É a parte, vamos dizer assim, mais estratégica, né? Porque na nossa percepção não adianta a gente fazer uma área de relações com investidores que só leva e traz a mensagem, né? A gente precisa ter uma visão um pouco mais estratégica. O que o mercado pede de estratégia para aquela empresa? O que o mercado está esperando que aquela empresa faça? Isso está em linha com o que a empresa vai entregar? Porque esses investidores são seus sócios, né? Então, se a empresa não consegue entregar ou está em linha, conseguir entregar aquilo que o mercado espera, provavelmente ela vai ser valorizada no mercado ou não. Vai ser né? Será que a empresa consegue enxergar essa necessidade do mercado? Então é um apoio tanto operacional como também estratégico, com relatórios, com mercado-alvo, tal qual uma área de marketing, né? A gente fala, relações com investidores é marketing, é uma área de marketing onde o seu produto é a ação da empresa. E ela tem que ter uma sua distribuição própria, tem que ter o seu mercado-alvo, tem que ter a sua embalagem própria. Esse é o grande pulo do gato para fazer uma área de relações com investidores de sucesso. Muito
Bem, a gente tem uma questão aqui que vem do Adriano Santos. Um abraço para o Adriano. Ele quer saber o seguinte: muitos não investem no mercado de ação por falta de conhecimento e medo. Ele está dizendo que é o caso dele. O brasileiro ainda tem receio e tem falta de conhecimento para investimento no mercado de ação? Culturalmente, o Brasil tem uma base muito pequena de investidores individuais, né? Hoje, em torno de 15% do volume da Bolsa de Valores é de investidores individuais, ao passo que na China, por exemplo, 80%, e nos Estados Unidos entre 40% e 50%. É uma questão cultural, mas é também uma questão digamos assim, existe o efeito poupança no Brasil. A renda fixa sempre foi muito atrativa, e aí quando o investidor individual vai olhar risco-retorno, historicamente sempre se preferiu a renda fixa. Com juros mais baixos, que já é o caso de hoje, que está na faixa dos 10%, vamos dizer assim, o CDI, esse mercado está mudando, mas vai levar algumas décadas, na minha percepção. E aí o que eu sugiro fazer é justamente isso: escolha empresas que você gosta e comece a entender o setor, como ela está posicionada e se ela realmente merece o sócio. Agora, uma outra oportunidade também que esse pequeno investidor tem são os fundos de ações, né? Ou seja, quer dizer, você não entende, você não tem tempo para entender, então você entrega, por exemplo, a seu banco um investimento, ele vai aplicar num fundo de ações, e normalmente os bancos têm diversos fundos de ações, né? Aí a gente entrega o dinheiro para um especialista que vai fazer esse trabalho. É uma opção interessante mesmo. Muito bem, a gente está conversando no Urban View de hoje aqui com o Rodrigo Alves, presidente do MZ Group para a América Latina, um especialista na comunicação das empresas com os seus investidores, aquilo que nós conhecemos aí como relação com investidores. Agora, obviamente, Rodrigo, a pergunta aqui é meio capciosa, mas assim, quando vai tudo bem, é fácil a gente comunicar, né? A gente tem bons fatos, a empresa está com uma boa performance, os resultados do mercado, houve questões governamentais ou questões externas, enfim, uma sorte de fatores aí com que faz que a empresa às vezes tenha um desempenho que está dentro daquilo que ela projetou para o mercado, para os investidores, ou que está, inclusive, a mais, está, né, além do projetado. E aí, obviamente, esse é um momento bom onde... Então, a primeira pergunta, na verdade, antes de chegar na outra, é a seguinte: a empresa aproveita esse momento, ela reforça a relação com os investidores nesse bom momento? Pois é, isso é normalmente uma coisa que eu acho que não deveria ser feita, porque o mercado, as pessoas se comunicam, né? As pessoas não são bobas. Então, essa empresa se retrai na hora do momento ruim e começa a avançar na hora que as coisas estão boas, os investidores percebem. Então, isso acontece com algumas empresas, tem diminuído muito porque as empresas perceberam que isso não faz bem, e o ideal é a gente ter um programa de comunicação que seja montado para a alegria e para a tristeza, né? Não mudar, né? Vou dar um exemplo: a empresa faz teleconferências trimestrais para falar dos resultados para o investidor. Quando o resultado está ruim, deixar de fazer é um pênalti, porque esses investidores, primeiro, na maioria são profissionais, se falam e vão começar a questionar a empresa. Pô, quer dizer que ela só vai falar com a gente quando a coisa é boa? Então, quando a coisa é ruim, é hora de vender, né? Então, poder também se posicionar é muito parecido com a assessoria de imprensa. É sempre importante se posicionar com os jornalistas, é sempre importante se posicionar com os investidores. Agora, já houveram casos aí na história da MZ Group, por exemplo, de empresas, obviamente não precisa citar nomes, mas que vamos supor que no momento onde tudo deu errado, quer dizer, a expectativa foi por água abaixo, o que se projetou não conseguiu se cumprir, apareceram fatos novos, ou seja, por culpa da empresa ou não, por não culpa da empresa, mas a empresa chamar vocês para traçar uma estratégia para minorar os efeitos desse mau resultado junto ao mercado? Isso é a vertente que tem aparecido mais nos últimos anos. Eu diria isso um avanço até em governança corporativa. As empresas entenderam que elas precisam se posicionar até para não só se defender, mas mostrar o que está sendo feito. O que a gente fala muito quando as coisas estão bem, comunique, é bom. Quando as coisas estão ruins, é bom dizer o que está sendo feito para fazer essa recuperação acontecer. Quais são os próximos passos? Isso ajuda muito as pessoas a entenderem
o que está acontecendo, porque não fica uma discussão de um lado só, você tem um debate com o mercado. E outra coisa que eu considero importante, e a gente já viu isso com essas empresas, os gestores dessas empresas saem muito mais fortalecidos. Eles começam a ser vistos pelo mercado como gestores que sabem resolver problemas. E não, que é diferente daqueles que fogem dos problemas e aí perdem credibilidade. Eu acho que esse é um bom ponto. Essa comunicação da qual você escuta é uma comunicação, sem dúvida nenhuma, de um nicho, né? Não é nem um segmento, é um nicho do mercado que é a comunicação de relação com investidores. Você já viu casos, seja no exterior, seja no Brasil, seja com a própria MZ Group, onde essa comunicação saiu um pouquinho desse nicho, dessa linguagem complexa, o swap cambial, etc. Claro, você lê eu já li vários relatórios de empresas, eu como bom mortal, eu não consigo entender nem um quinto do que está escrito lá, porque são linguagens técnicas, muitos dados enfim, como é que se fala, de balanço, etc. Você já viu algum caso aqui no exterior, na sua empresa ou fora da sua empresa, de uma empresa que tenha feito um esforço de comunicação para a pessoa comum, traduzir toda essa história para uma pessoa que não entende nada disso? Esse também é uma vertente do mercado. Nós estamos fazendo alguns trabalhos que é o seguinte, a empresa monta o seu release profissional, que é aquele para o mercado profissional, e nós fazemos uma versão para o público geral, para que eles possam entender. E essa versão também é normalmente disparada para jornalistas. E isso tem ajudado muito nessa comunicação. A gente também faz o que a gente chama de newsletters, que são cartas dos acionistas da empresa para esse público. É todo um trabalho que inclui até relacionamento via redes sociais, para que a gente tire um pouco desse financês dos releases de resultado. É interessante ver isso, principalmente quem costuma fazer isso são empresas que têm mais exposição no exterior, aonde existem mais e mais investidores individuais, até mais, mesmo que no Brasil. E você faz isso por divulgação eletrônica. Né? Rede social é uma, mas existem o que a gente chama de canais de wire, que a gente posta em vários canais de notícias de finanças e de finanças pessoais, por exemplo. Quer dizer, vocês não deixam de funcionar também como uma assessoria de imprensa nesse setor específico? A gente não é uma assessoria de imprensa, mas nós preparamos todo o caminho para que esse trabalho com a imprensa seja feito ou pela nossa assessoria do grupo ou pela assessoria da escolha da empresa. O ponto todo é, quando nós percebemos no passado, não existia essa conexão. E a assessoria de imprensa tradicional, obviamente, não consegue fazer a tradução. Então nós passamos, além de fazer a tradução português e inglês, a gente passou a fazer a tradução finanças... Da linguagem para cada público que ela é destinada. A gente até tem um nome para isso se chama... me fugiu o nome agora. Ter um canal de comunicação específico para cada um. Sem fazer isso, fica difícil de você trazer a mensagem. As apresentações para investidores também são moduladas. Agora eu lembrei a palavra, é modulação de discurso. A gente modula esse discurso para cada ambiente. Existem, por exemplo, não adianta, no caso do investidor de dívida, que existe também esse outro mercado, fazer uma apresentação igual ao investidor de ações. Por quê? Porque o investidor de dívida quer saber se a empresa tem capacidade de pagar a dívida. Se tem lucro ou não, não interessa tanto para ele. O investidor de ações quer saber a capacidade da empresa de gerar lucro. Então você também modula o discurso nessa área também. Você citou aí duas ou três vezes durante a nossa conversa até aqui as redes sociais. As empresas têm usado efetivamente as redes sociais para fazer divulgação desse assunto relação com investidores? Os resultados são bons? A rede social funciona para isso? E quais são as melhores redes sociais, as mais indicadas para esse tipo de trabalho? Bom, rede social, as empresas passaram a adotar, primeiro, são três grandes nichos. Né? O primeiro é o monitoramento. O segundo é abrir as redes, abrir a sua conta e fazer algumas postagens. E o terceiro é você ser proativo e fazer uma comunicação efetiva. As empresas estão gradualmente avançando para as etapas 2 e 3.
Mas nas etapas 1, elas já estão muito fortes. Todas elas querem saber o que falam da sua Entenda-se aí, marca. monitoramento é saber o que está se falando da empresa, das questões dela nas redes sociais. E aí, pontualmente responde ou não, mas ainda a fase 2 e 3 é um pouco mais, vamos dizer assim, está se desenvolvendo. Existem redes sociais específicas para investidores. O Seeking Alpha no exterior é uma rede social muito forte. O Stock Tweets, que é uma outra rede social muito forte. E aqui no Brasil existem algumas corretoras que abriram redes sociais ou comunidades de investimento. O Yahoo Finanças é um. E o outro é o ADVFN, que é uma plataforma de negociação de ações. Essas são redes sociais que têm muito volume de investidores brasileiros, as duas que eu falei últimas. Mas no exterior, Stock Tweets e Seeking Alpha são muito fortes, com editores próprios que escrevem sobre as empresas. Olha só que interessante, sobre rede social, que o Rodrigo está comentando com a gente, o Paulo Roberto de Almeida quer saber o seguinte: rede social funciona como um filtro de performance? Quer dizer, dá para refletir exatamente o que a empresa quer colocar? Como é que funciona isso? Hoje, o que as empresas elas se importam muito com a marca delas, né? Isso tanto no produto que ela vende, o serviço que ela presta, mas também com o que os investidores pensam da ação, o que falam da ação. Ela virou um grande radar mesmo, né? Isso as empresas adotaram. Até pela dinâmica também da rede social, né? Está conectado, enfim, facilita isso tudo. Mas elas não costumam, então, utilizar Twitter, por exemplo, ou LinkedIn para fazer esse tipo de comunicação? Está crescendo, mas existe ainda um receio em se utilizar. A maioria das empresas, quando abre aquelas contas nas redes sociais, elas estão replicando muito das notícias que elas postam nos sites dela, mas elas estão migrando gradativamente para fazer as postagens apenas para as redes sociais, que é a modulação de discurso que eu falei. Essa postagem para redes sociais ela ainda é incipiente, mas já tem algumas empresas começando isso. Vocês atendem alguma empresa do grupo do Eike Batista? Não. Não? Então posso me sentir à vontade de fazer essa pergunta para você, porque não tem, né, Sandra, como escapar, uma vez que isso foi notícia exaustiva na mídia, essa questão das empresas X do Eike Batista, e a nossa questão aqui vai ficar no âmbito da comunicação, que é a tua especialidade. Então, houveram críticas, né? Eu tenho aqui, inclusive, uma reportagem da revista Exame, né, agora no mês de agosto publicou uma reportagem que afirmava assim, abre aspas, quando comparam o mercado de ações brasileiro com o de outros países emergentes, os investidores estrangeiros costumam negar o conjunto de regras que regulam o Bovespa, que é a nossa bolsa aqui. Mas, se a comparação for feita com mercados desenvolvidos, em especial com a Bolsa de Nova York, aí as normas da Bovespa e também as da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, que regula o mercado, ficam bem para trás. Nos Estados Unidos, o destino das empresas do grupo EBX e de seus acionistas seria diferente, uma vez que lá algumas de suas empresas nem poderiam ter aberto capital. Fecha aspas. Com base nisso, a gente foi muito noticiado aí a questão dos tweets, por exemplo, do Eike Batista, que serviram inclusive como... foi uma discussão se foi uma informação, antecipou informações que deveriam ir, enfim, tem essa questão toda técnica, né? Vai primeiro a informação para o CVM, para depois poder liberar para publicar, e o Eike Batista publicava lá no tweet deles alguns insights, digamos assim, que davam a entender que a coisa ia maravilhosamente bem. E você falou dessa coisa da preparação dos executivos também para ter um discurso de acordo com a estratégia e com o que é permitido em lei, né? Então, essa questão, como é que você analisa essa questão do uso, por exemplo, da rede social, até pessoal do controlador da empresa, do alto executivo da empresa, nessa questão da comunicação de relação com investidores? Olha, esse assunto é bem extenso, tá? A regra americana ela é bem diferente da brasileira, é verdade, mas a regra americana ela pode, por exemplo, ser mais agressiva com relação a empresas em começo, que são famosas startups ou pré-operacionais, mas por outro lado ela é extremamente permissiva com redes sociais e também com outra coisa que a gente chama de APO, que é um tipo diferente de oferta. Nos Estados Unidos existem empresas do tamanho muito menor que vão à bolsa e do ponto de vista de problemas vamos escolher quais são os problemas que a gente tem.
Eu não estou aqui para dizer, olha, lá nos Estados Unidos é muito melhor que aqui. Eu tenho minhas dúvidas. Vou dar um exemplo que é a regra para redes sociais. O Brasil efetivamente não tem uma regra para uso de redes sociais, mas tem uma regra muito clara sobre divulgação de fatos relevantes. Para o Brasil, divulgação de fato relevante, primeiro você tem que fazer um arquivamento no regulador, que é a CVM. Se você fizer qualquer coisa fora disso, o entendimento é que essa empresa não deveria ter feito comunicação, essa comunicação seria vista como uma informação privilegiada. Não existe uma regra, mas assim, a grosso modo é isso. Nos Estados Unidos, se você tiver qualquer canal que seja considerado público o suficiente, entre 100 a 300 mil pessoas, teve um caso do Netflix, que o presidente do Netflix fez um comentário na rede social parecido com esse do Ike, ele foi processado no exterior, e a SEC, que é a CVM americana, comentou que, bom, a rede social do presidente do Netflix, com 400 mil usuários, é considerado aqui pública o suficiente, eu não vejo um problema. Então, ela é extremamente permissiva, por exemplo, na rede social. Existe já uma regulamentação que chama Regulamentação de Divulgação Justa, Regulation Fair Disclosure, e que o espírito dela é mais ou menos o seguinte: todas as empresas devem usar todos os meios de tecnologia para se comunicar com o mercado. O Brasil isso não tem tanto. Então, para te trazer, primeiro, eu não enxergo que o Brasil seja tão atrás assim em termos de regulamentação, acho que são mercados diferentes. Segundo, a comunicação por redes sociais, quando o Ike fala do Twitter, eu acho que não é só a rede social, é a comunicação como um todo. Se houve um exagero, o exagero está no todo e não apenas na rede social. Se não houve um exagero, o ponto todo é como que a gente monta um programa de comunicação para esse mercado conseguir enxergar adequadamente o potencial de valorização da empresa. E não o potencial excessivo e nem o subpotencial. Agora, só para terminar esse assunto, é complexo você, obviamente, traçar uma estratégia de comunicação de relação com investidores para numa empresa onde o dono tem uma personalidade forte, aquele tipo do líder muito carismático, porque ele não é digamos, um executivo, um líder controlável, entre aspas, que de repente ele vai no embalo e fala, tem ideias próprias, ele é muito carismático, um líder muito forte, por exemplo. Esse problema existe? É real? Ele é real, existem diversas empresas no mercado com esse perfil, líderes carismáticos que são influentes, que falam com a imprensa, é um negócio extremamente comum. E aí, no caso do Grupo X, esse é um ponto que a gente deveria diferenciar um pouco. A história toda, se o Grupo X estivesse indo bem, ninguém estaria falando desse lado. Como não está com os melhores resultados do mundo agora, o lado pessoal do Ike foi à tona. Agora, existem diversas empresas no mercado em que os líderes têm um perfil, talvez não tão eloquente, mas tem um perfil muito forte. E ninguém fala. Né? Muito bem, olha, o papo tá ótimo aqui também, aqui no estúdio e no chat, olha só. O Paulo Roberto, sobre isso que a gente está comentando dos clientes difíceis, ele fala o seguinte, exatamente o que eu estou passando hoje. Cliente teimoso disposto a perder para não perder a razão. E aí a gente estava comentando também um pouquinho sobre as diferenças aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: a dinâmica de operacionalidade dos americanos é bem diferente dos empresários brasileiros, principalmente na área econômica. Estou negociando com commodities e senti muito essa diferença. Então está aí colocada a experiência do Paulo Roberto de Almeida. Obrigado, Paulo. Nós estamos quase chegando ao fim da nossa entrevista aqui com o Rodrigo Alves, presidente do MZ Group para a América Latina. Então eu queria abordar um item aqui, que é um item muito interessante. A MZ Group, a empresa do Rodrigo, lançou recentemente um curso intitulado Mercado de Capitais na Prática, em parceria com a Universidade de Colômbia e de Nova York. Rodrigo, conta pra gente então qual a razão dessa iniciativa, qual o objetivo, como é que funciona esse curso intitulado Mercado de Capitais na Prática? Bom, nós criamos um programa educacional onde o objetivo era trazer para pessoas que vão acessar o mercado, mas não são necessariamente familiarizados, ou seja, eu preciso levar a minha empresa para uma oferta no mercado de capitais, eu preciso fazer a minha empresa ter acesso a dívidas.
mas o processo do mercado de capitais não é entendido por muitas pessoas, porque elas focaram a maior parte do tempo delas em vendas, às vezes na contabilidade e assim por diante. Então nós fizemos um programa onde o grande objetivo é mostrar de forma prática como esse mercado funciona, que ele não é um mercado complicado, e o programa tem duas fases. A maior parte, obviamente, é feita no Brasil, com uma equipe de instrutores e professores com vivência prática nesse caso, abordando temas que efetivamente, na nossa percepção, são importantes para essas empresas, essas pessoas nas fases, como funciona um processo de oferta, como o investidor reage, qual é o papel do banco, qual é o papel do advogado. E uma imersão no exterior para solidificar toda a discussão que foi feita no Brasil. Quer dizer, o principal público-alvo dessa iniciativa são empresas que estão pensando em abrir o seu capital e que futuramente podem se tornar também clientes de vocês, obviamente. Sim, mas acho que na nossa percepção, quanto mais o mercado como um todo entende, né, o consumidor final entende o mercado de capitais, melhor para todo mundo. Se vai ser um cliente da MZ ou não vai ser um cliente da MZ, aí é uma outra coisa. Muito bem. A gente está chegando ao fim do nosso Urbanview de hoje, mas antes de terminá-lo, nós vamos consultar aqui a Sandra e seu oráculo na internet, que vai consultar aqui o resultado da nossa enquete, que hoje perguntou se você investe em ações. Sandra. Muito bem. Vamos lá, 13% sim, boa parte do meu portfólio está em ações. 17% apenas uma pequena parte, pois o investimento é de longo prazo. E a maioria, 71%, diz não, esse mercado é muito instável. Quantos por cento? 71%, quer dizer, ainda reflete esse receio ainda do brasileiro no investimento de ações. É isso, Rodrigo? O brasileiro é muito acostumado com a renda fixa. Cultural. Isso é herança também um pouquinho do tempo da inflação também, né? Nós somos um país que vivemos muito tempo com uma economia, digamos, descontrolada, pouco estável, né? Essa nossa estabilidade é recente, isso influencia? Influencia, acho que a cultura da renda fixa está exatamente atrelado porque no Brasil era muito difícil. Atrelado à poupança, né? Lembra? Antigamente o único investimento que tinha era a poupança. Fugir da inflação, né? Tinha até o negócio dos carros, eles compravam carro como investimento. Telefone. Agora tem uma coisa engraçada, o brasileiro aprendeu a investir em telefone, em carro, nunca no mercado de ações, né? Exatamente. Muito bem. E também eu vou pedir para vocês, para a Sandra contar para a gente quem é o próximo entrevistado do Urbanview da quarta-feira que vem. Sandra, conta para a gente. Pois é, não percam então na próxima quarta-feira o programa Urbanview, que vai conversar com Rodrigo Carvalho, sócio da VX Américas, empresa especializada na organização de grandes eventos corporativos. Então estamos combinados na próxima quarta-feira às 17 horas aqui na AltV. Até lá! Muito bem, agradeço muito Rodrigo Alves, presidente da MZ Grupo para a América Latina. Obrigado pela tua presença no Urbanview. Obrigado. Tivemos aqui, né, Sandra, uma aula aqui sobre a questão. Nós voltamos então quarta-feira que vem com mais uma edição ao vivo do Urbanview. Até lá.